eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Acabamos de ouvir essa bela canção, porque o tema hoje do nosso culto tem a ver com missões, a obra missionária. A igreja, ela tem que se envolver com missões, e esse canto que acabamos de ouvir, né, está afirmado no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar, anunciar essas belas verdades, essa boa nova do Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. E hoje, então, nós aprenderemos sobre isso na liturgia e, logicamente, também na reflexão da palavra do nosso Deus, através do missionário que estará também expondo a palavra do Senhor aos nossos corações. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, amigo visitante, curvar sua cabeça agora, fechar seus olhos, e nós vamos orar, pedir que o Senhor esteja abençoando o nosso ajuntamento aqui, abençoando esse culto, e que Ele receba com uma aroma suave a sua presença, esse momento de culto e adoração ao seu nome. Oremos nesse momento.
Pai, nós queremos Te agradecer e bendizer o Teu nome, por esse momento em que estamos aqui na Tua casa. Ó Deus, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és soberano sobre todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas para o Seu louvor. E nós estamos, ó Deus, aqui como parte também dessa obra da criação. O Senhor criou o homem e a mulher à imagem e semelhança do Senhor, para o louvor do Teu nome. Ó Deus, que o Senhor esteja presente em cada coração, em cada vida. Que o Senhor, ó Deus, esteja aceitando a nossa adoração. Pois estamos, ó Deus, adentrando a Tua presença através de Cristo Jesus, o nosso mediador entre nós pecadores e o Senhor que é Deus santo, poderoso. Ó Deus, abençoe esse momento em que estaremos, ó Deus, cultuando, adorando o Senhor. Ó Deus, abençoe os nossos visitantes também, que alegram muito nosso coração. O Senhor também esteja com eles, abençoando cada família aqui representada. Abençoe também aqueles que hoje, porventura, não poderão estar conosco. O Senhor também os visite aonde eles estiverem, Pai. Abençoe também essa transmissão desse culto pelas redes sociais, para que também as pessoas que estarão assistindo sejam também edificadas pelo Senhor. E abençoe, Deus querido, também, de maneira especial também, o nosso irmão missionário, que ele também possa ser, ó Deus, usado poderosamente pelo Senhor. Ó Deus querido, fica conosco. Receba, Senhor, essa gratidão no nome poderoso, suficiente de Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o que posso fazer por missões? É uma pergunta. O que eu posso fazer por missões? E uma das primeiras coisas que a Bíblia passa a mostrar para nós um dos meios que nós podemos fazer por missões é orar, né? Vamos lá para o texto de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Quem está no campo missionário, quem está na obra missionária, quem está sendo evangelizado em todos os cantos do planeta Terra, precisa das orações da igreja. A igreja precisa interceder por esses queridos irmãos que deixaram as suas terras, deixaram as suas famílias, deixaram tudo para servir ao Senhor, para amar o Senhor e fazer o Senhor ser conhecido. Então eles precisam das nossas orações. Precisamos sempre lembrar em nossas orações, em casa, né, na igreja, seja onde for, nós devemos estar colocando os nossos missionários no altar do Senhor, para que Ele esteja abençoando, ajudando esses missionários na obra que eles estão fazendo no campo missionário. Fique de pé, vamos ler juntos esse texto de Mateus 9, apenas o versículo 38. Está aí projetado, tem também na sua Bíblia física. Então vamos ler todos juntos nesse texto aí, vamos lá? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então veja bem, nós estamos pedindo, rogando ao Senhor, orando ao Pai, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Ele enviou. Os missionários estão no campo missionário, né, trabalhando, servindo ao Senhor, mas eles precisam das nossas orações. A retaguarda nossa é necessária, para que eles possam, em meio às dificuldades, às lutas que eles têm no campo missionário, eles possam continuar servindo, amando ao Senhor. E agora nós vamos cantar o hino Quem Irá, 289, louvando a Deus com esse hino, que tem a ver com essa obra missionária que o Senhor nos chamou para se envolver também. Se nós não vamos à obra missionária, não fomos chamados para isso, mas fomos chamados para orar. Pelo menos orar, nós temos que orar, e depois a gente vai ver outros detalhes importantes também. Então, hino 289, Quem Irá? Cante com muita alegria no seu coração esse hino. Os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecado? Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre.
portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai, crentes em Cristo, e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, ide ao mundo anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, ide ao mundo anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ainda de pé, nós seremos dirigidos a uma oração de adoração. Nós vamos adorar ao Senhor através desta oração nesse momento. Convido o nosso irmão Fernando para fazer esta oração. Vamos orar então com o nosso irmão. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Oremos com o nosso irmão Fernando. Ó Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, aqui na Tua casa, casa de oração, para estar Te louvando e prestando culto, Senhor. Graças Te damos, Senhor. Amém. Nós sabemos que passamos por várias dificuldades em torno da nossa vida e que isso é necessário que nós passemos, mas nós sabemos que o Senhor sempre está do nosso lado, nos orientando, para que nós vençamos as dificuldades que sempre vão aparecer em nossa vida, Senhor. Com o Teu apoio nós sempre venceremos. Sim. E podemos também, através da nossa palavra, estar ajudando outras pessoas, pregando a palavra para quem quer que seja, para cada pessoa que esteja precisando de alguma palavra de alento, de alguma ajuda, seja espiritual, seja como for. Nós podemos ser esse suporte, a Tua mão que estenda para as pessoas que precisam, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que também mande mais pessoas para que estejam pregando o Evangelho. Amém. Quantas pessoas ao redor do mundo não Te conhecem, estão em trevas, Senhor. Senhor, nos ajuda para que nós possamos ser Teus instrumentos. Amém. E que essas pessoas tenham acesso à Tua palavra, a vida e a salvação. Amém. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O que eu posso fazer por missões? Primeiramente, eu posso orar por missões. Segundo, eu posso também contribuir para missões. A obra missionária também conta com a oferta dos irmãos, da igreja, para que os missionários possam ter a sua subsistência, né, no campo missionário. Então, eles precisam realmente também da ajuda da igreja. Vamos ler o texto de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo também foi um grande missionário do Senhor, e ele, se reportando aos crentes de Filipos, nesta carta aos Filipenses, ele fala então da gratidão a Deus por esses cristãos ali, por terem ajudado ele, por terem assistido o apóstolo Paulo nas suas necessidades, as suas demandas, né? Então essa igreja não deixou de assistir o apóstolo Paulo, de ajudar o apóstolo Paulo nas suas necessidades. E a igreja também hoje não pode ser diferente. A igreja também tem que abraçar o missionário, no sentido de orar por ele, mas também contribuir com o trabalho que ele tem desempenhado no campo. Então nós vamos ler a partir do versículo 17, mesmo os irmãos aí assentados, nós vamos ler dos versículos de 17 até o versículo 20, do capítulo 4 de Filipenses, tá bom? Leiamos. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
cada uma das vossas necessidades. Ora a Deus, o Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós vemos que o apóstolo Paulo está aqui agradecendo, reconhecendo que a igreja de Filipos não deixou de assisti-lo, de ajudá-lo nessa obra missionária. Porque Paulo foi um grande missionário, estão aí as 3 viagens missionárias registradas no livro de Atos dos Apóstolos, e a gente vê então que a obra missionária não parou, ela continua até hoje, e graças a Deus por isso. Deus tem levantado pessoas que estão deixando várias coisas para abraçar a obra missionária, para levar este bendito evangelho, esta maravilhosa mensagem do evangelho, que pode libertar o pecador, tirá-lo das trevas e levá-lo para a luz de Cristo Jesus. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui, mas também reconhecer que nós somos pecadores. Um dia também fomos alcançados pela graça do Senhor, um dia o Senhor também nos libertou, né? E nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A obra missionária está sendo feita dessa forma. Muitas pessoas estão sendo tiradas das trevas para conhecer essa verdadeira luz que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nesse momento, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, amigo visitante, curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor nesse momento. E depois de alguns instantes, eu vou convidar alguém para dirigir a Deus uma oração de confissão de pecados. Então, vamos orar silenciosamente agora e pedir perdão pelos nossos pecados ao Senhor nesse momento. Ainda com a sua cabeça abaixada, com seus olhos fechados, quero convidar a nossa irmã Neuza Bittencourt para ficar de pé. Ela vai ficar de pé e vai fazer uma oração de confissão de pecados. Oremos com a nossa irmã Neuza. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos concedeu de estar aqui na tua casa, Senhor, para louvar, bendizer o teu santo nome, Jesus. Amém. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, Senhor. Sim. Deus, para fazer uma visita para os nossos irmãos. Sim, sei com cada um de nós, Pai. Perdoa, Jesus, os nossos pecados. Amém. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, amém. O que eu posso fazer por missões? Orar, contribuir, e também eu posso ir e fazer missões. Porque às vezes a gente pensa que missões é só saindo do país, né? Missões é onde você está. Você pode fazer missões onde você reside, né? O seu campo é a sua própria família, que ainda não conhece a Cristo, os seus vizinhos, os seus amigos de trabalho, de escola, de faculdade, seja o que for. Há quantas pessoas nós temos contato durante a semana que não conhecem a Cristo Jesus? E você já falou de Cristo para essas pessoas? Você já falou do amor de Cristo para essas pessoas? Às vezes a gente está tratando de vários assuntos com muitas pessoas, e a gente esquece de apresentar o verdadeiro evangelho do Senhor. Então vamos lá para Isaías 52. Olha o que o profeta Isaías passa para nós aí nesse texto. Isaías capítulo 52, apenas o versículo 7. Isaías 52, o versículo 7. Olha que lindo esse texto aí para nós, para o nosso coração, para a gente entender que a obra missionária, nós temos que se envolver com essa obra missionária. Isaías capítulo 52, versículo 7. Leiamos todos juntos, vamos lá? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha que coisa linda, meus irmãos. Veja, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas. Notícia ruim é o que se mais tem na televisão. Mas você tem esta boa e bela mensagem, que é a boa nova do Evangelho, para anunciar para as pessoas.
Então nós não podemos ficar calados, né? Nós temos que falar dessa boa nova, desse evangelho que um dia nos alcançou. Essa notícia maravilhosa da salvação que temos em Cristo Jesus. Então nós vamos ter que fazer isso, ou seja, nós temos que envolver dessa maneira. Então a obra missionária passa por esse fator de que eu e você precisamos também se engajar na obra missionária. Nós vamos agora passar para a equipe louvor, que nos conduzirá nesses cânticos espirituais. Durante os cânticos, você pode, membro da igreja, ofertar, fazer o seu dízimo. Temos também nos bancos aí os envelopes em brancos, que é para a obra missionária. Então, se você quiser contribuir com a obra missionária, fique à vontade, os envelopes estão aí colocados no banco. Então, durante os cânticos, quem tem os dízimos e ofertas poderão estar vindo aqui à frente e depositando no gasofilácio. A palavra está com a equipe louvor, então. Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Esse é um trecho do cântico que nós vamos cantar agora. E para que essas palavras que eu disse aqui se tornem realidade, a gente precisa fazer o que o pastor acabou de falar. Levar a palavra de Deus ao mundo. Para que assim, todas as tribos desse mundo, todos os povos, todas as raças, venham a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Venham a louvar a Deus no tempo e no espaço. Percebe a amplitude dessa última frase? No tempo e no espaço. Olha a importância que tem essa frase e a importância que nós temos de ter a palavra de Deus na mão e levar essa palavra ao mundo, para que todos venham a conhecer a Jesus Cristo. Todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Cristo Jesus presente aqui. Mais um trecho da próxima música. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, e sair e proclamar. Para que a gente possa ousar e ir avante, sair e proclamar, é preciso estar bem íntimo de Deus, é preciso ter uma intimidade com Deus, ter uma comunhão com Deus. Como que a gente consegue isso? O pastor fala sempre para a gente: leitura da Bíblia e oração. Sem os dois a gente não conhece a Deus. Sem isso a gente não tem essa intimidade. E sem essa intimidade, sem esse conhecimento, como que a gente vai levar a palavra de Deus para o mundo? E se alguém perguntar algo para a gente não tem dentro do nosso coração esse repertório, todo esse conhecimento que Deus dá para a gente. Então, para que a gente possa ter essa ousadia, é preciso ter essa comunhão com Deus, é preciso usar as ferramentas que Deus deu para a gente, a Bíblia e a oração. E é preciso que a gente seja uma igreja presente nisso. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça que brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma, abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem, até os confins da terra, o Evangelho proclamai. Que a gente possa ser um farol no mundo, que a gente possa ser o guia que as pessoas precisam, que a gente possa ser a luz que venha a dissipar as trevas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente venha proclamar a sua palavra, para que assim a luz de Cristo perdure no mundo. Proclamar. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor possibilitou que nós pudéssemos vir à Tua casa, Te adorar, conhecer mais da Tua palavra. Queria pedir em especial que o Senhor possa ficar agora com a mensagem, com o missionário que vai passar a palavra para nós e que possamos aprender mais de Ti, ó Pai. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sentados, irmãos, quero chamar aqui à frente as crianças, a Luana. Nós temos um culto infantil, então as crianças podem vir aqui. Temos duas crianças. Vamos orar então, meus irmãos, agradecer a Deus por esse momento também do culto infantil. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer também, porque esse momento também é um momento importante, onde a Tua palavra vai ser compartilhada e também as crianças precisam aprender do Senhor. E pedimos que o Senhor abençoe agora a nossa irmã Luana, que estará, ó Deus, transmitindo também o ensinamento do Senhor para o coração dessas crianças. Pedimos que o Senhor ajude para que as crianças também possam aprender e crescer e conhecer o Senhor. E abençoe também, ó Deus querido, missionário também, que nesse momento estará sendo porta-voz do Senhor, para também falar aos nossos corações aqui no templo. E mais uma vez, ó Pai, queremos te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos. Alô, som. Tá boa essa posição? Tá para escutar? Não? Sei. Esse aqui. Acho que tá saindo, né? Ou não? Não? Som. Aí. Aí, legal. Agora tá. Ah, tá bom. A paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui de volta e a gente mandou uma mensagem para o pastor e o pastor foi pronto em responder e falou assim, claro, podem ir, e falou que, né, você consegue vir no dia 13? Eu falei assim, sim. Então, estamos aqui e infelizmente a minha esposa não pôde estar porque o nosso filhinho mais novo, ele tem 8 meses, ele está internado na UTI porque com aquela bronquiolite. Acho que tem bastante bebezinhos que estão nessa condição. Pegou de surpresa, até falei para o pastor, olha, eu não sei se eu vou conseguir porque eu tenho que ir, voltar, que tem também um de 2 anos e 6 meses, que é o Pedro Henrique. E aí ele ficou com os meus pais, porque meus pais iriam vir para cá, mas eu falei assim, papai, eu não sei como que o Pedro Henrique vai reagir, porque é a primeira vez que também estou sozinho, sempre acompanhado com a minha esposa e depois com a minha esposa e meus filhos, mas hoje Deus resolveu, em sua graça e misericórdia, que só eu estivesse aqui com os irmãos e é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu queria que você colocasse o texto. Eu queria falar com os irmãos sobre esse texto que está em Atos 12, e eu dei o título e o texto fala sobre isso, né? O poder da igreja que ora, e isso é muito importante, nós sabermos que a oração em comunidade ela é muito poderosa.
E nós, como igreja, corpo de Cristo, devemos orar por todos, né, da igreja, pelo nosso país. Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto. E uma coisa que eu estava lendo e eu achei interessante, que eu ainda não tinha visto desta forma, mas o livro de Atos, né, todos nós falamos Atos dos Apóstolos, mas eu achei um escritor que falou de uma forma que eu achei bem interessante, que é Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então, eu acho que se a gente ler com essa perspectiva, o livro de Atos vai fazer muito mais sentido, porque a glória não vai ser do Pedro, de Paulo e de tantas pessoas senão que são faladas, mas sim do poder do Espírito Santo e como aqueles que são usados pelo Espírito Santo realizam, né, por meio do Espírito Santo. Pode passar. Eu queria separar o texto, é um texto comprido, eu vou ler do 1 ao 17, mas eu primeiro queria ler esse primeiro trecho do capítulo 12 de Atos, do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler para os irmãos. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu vou orar. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite e que possamos ser edificados pela Tua palavra, Pai. Te louvamos por esse tempo, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a refletir em uma pergunta, né? Qual é o cenário e os possíveis sentimentos de cada personagem? Aqui eu vou citar cada personagem. Pode passar. O primeiro personagem é Herodes. Herodes, a partir do texto, a gente pode ver que ele achou interessante. Ele começou a maltratar os cristãos e ele viu que aquilo causava algo bom, algo que ajudava ele no quesito de popularidade. Se eu maltratar mais os cristãos, eu vou ser mais popular entre os judeus. Então, ele estava satisfeito por agradar os judeus. E agora, Herodes tinha uma carta na manga. Ele prendeu Pedro. Pedro, um dos principais apóstolos, e aquele que pregou, né, a gente vê em Atos, que ele pregou e muitos, né, acreditaram naquilo e confiaram naquilo e começaram a seguir a mensagem do Evangelho. Então, ele tinha essa carta na manga. E um outro detalhe interessante que o texto nos traz é o seguinte: era na época dos pães sem fermento, e ele iria apresentar diante dos judeus depois da Páscoa. Então ele ia esperar a festa, a principal festa dos judeus, onde judeus vinham de vários lugares do mundo conhecido para se reunir em Jerusalém para estar comemorando os pães sem fermentos e a Páscoa. Então era um momento propício para isso, para ele criar mais popularidade, para ele ser mais popular, para ele conseguir realizar, acho que o desejo dele de ser um bom governador que agrada e que faz com que a sua imagem seja boa entre as pessoas. Então, eu acredito que o pensamento dele nesse contexto
é agora que faço o meu nome famoso entre os judeus. Então, esse é o nosso primeiro personagem que podemos encontrar quando lemos esse texto. E daí o segundo personagem é o povo judeu. O povo judeu estava extremamente alegre. Agora, o governador, a maior autoridade, está ao nosso lado. Ele primeiro matou Tiago, irmão de João, e agora prendeu Pedro. Então, na cabeça dos judeus, eles estavam pensando, principalmente os líderes, é agora que nós acabamos com esse motim, esse povo que está propagando algo que pode ser ruim para a nossa religião, a nossa cultura que é tão rica. Então, ao meu ver, era esse o cenário e a sensação que o povo judeu estava, e principalmente os líderes daquela época, estavam sentindo. Eles deveriam estar pensando, finalmente vamos nos livrar dessa gente. Então, esse eu acho que era o que se passava pela cabeça e pelo que o texto nos indica, né? E o nosso terceiro personagem, ele está numa boa situação para aqueles que creem, mas aos olhos humanos acabou para ele. Tiago, irmão de João, morto. Esse é o nosso próximo personagem, que simplesmente foi morto à espada por ordem de Herodes. E Tiago, ele é o primeiro mártir. Não, o primeiro mártir foi Estevão, mas ele foi o primeiro apóstolo martirizado, o primeiro discípulo de Jesus a morrer assim de forma pública. Então, esse é o nosso terceiro personagem, que para nós que temos a certeza que iremos ressuscitar com Cristo, ele está na melhor, mas na visão das pessoas comuns que não creem, acabou para ele, fim da linha. E nós temos também o personagem Pedro. Pedro está numa condição maravilhosa. Provavelmente não tinha essa luzinha de sol na prisão dele, mas nessa imagem tem. Mas então Pedro estava preso com uma escolta. Quando ele fala o texto, né, essas escoltas, eu fiz a conta, dá 16 soldados. Então tinha 16 soldados vigiando Pedro. Fora que ele estava acorrentado por 2 correntes, então provavelmente mãos e pés. E ele estava nessa situação que ele poderia ter vários pensamentos, mas ele estava com certeza descansando no Senhor e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Mas ele estava numa visão simplesmente humana, ele estava totalmente à mercê da decisão de Herodes. O que vai acontecer está nas mãos de Herodes. Isso olhando numa perspectiva simplesmente humana. Então ele estava com um destino incerto. Não saberia se iria continuar vivo ou ia acabar como Tiago, irmão de João, morto. E temos o nosso próximo personagem, a igreja. A igreja estava sendo perseguida, oprimida, e agora não só pela a cúpula dos judeus, mas agora também pelo governador, por Herodes. Herodes estava a favor dos líderes judeus, então agora tinha 2 forças contrárias à igreja. O próprio povo, né, o povo judeu, e também o governador. E ele usando todo o aparato dele, usando os exércitos, usando a prisão, né, para manter ele bem quietinho. E então temos o personagem que estava numa situação de incertezas, que provavelmente passava-se muitos pensamentos naquelas pessoas, porque tinham visto um de seus serem morto em praça pública, e agora Pedro preso.
E aí fica a pergunta que eu gostaria de fazer. Qual foi a atitude da igreja diante da tensão política e social? É muito interessante pensar nisso com a perspectiva do que nós faríamos hoje. Provavelmente iríamos recorrer à justiça e tentaríamos buscar de alguma forma a justiça, falando, olha, nós estamos sendo injustiçados. Ou estaríamos nas redes sociais colocando, olha, estão nos perseguindo, olha que coisa horrível que estão fazendo conosco, isso é uma injustiça. Ou simplesmente, meus irmãos, não agindo, ficando quieto, acabou, é o ponto final, agora pegou Pedro, já era, fim da linha. Mas vamos ler o versículo 5 novamente e ver o que a igreja estava fazendo. A igreja, meus irmãos, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor de Pedro. Então, meus irmãos, a igreja ela não parou e ela não se amedrontou. Ela não fez um motim, criou um exército e foi contra o sistema. Ela foi e recorreu àquele que é soberano, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que está acima de Herodes, aquele que está acima de toda a massa. Ela foi e se juntou e orou em favor de Pedro, pedindo para que Deus agisse. E agora o texto a gente consegue saber o resultado, mas vocês podem imaginar qual era o sentimento daquelas pessoas? Imagine, pegaram o pastor e prenderam, e um presbítero mataram ele. Qual seria a nossa reação? Está todo mundo perseguindo, está todo mundo indo contra nós. Será que a nossa atitude seria, vamos nos reunir e orar? Será que a nossa atitude seria de continuar servindo a Deus? Ou iríamos desistir? Mas a igreja não fez isso. Ela orava incessantemente, sem parar, falando, Senhor, queremos uma resposta, queremos ver a Tua glória, entendemos que o Senhor é soberano. Então, essa foi a atitude da igreja, orar. Pode passar. Agora, vem a cena que eu acho incrível. Eu acho que esse texto, ele é riquíssimo em detalhes, e essa imagem foi o que eu tentei montar. Agora está mais fácil, com inteligência artificial se digita e aparece algumas coisas, e a gente vai mexendo e consegue fazer algo parecido para a gente tentar visualizar melhor. Então, mais ou menos isso, eram esses 4 soldados que estavam aqui, fora os na saída, então eram 16 soldados. Pedro estava preso, acorrentado, e a igreja orava incessantemente a favor dele. E o que aconteceu? E essa cena eu chamo de a intervenção divina. Vamos ler do versículo 6 até o 11. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia prendê-lo, apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou:
coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e o segundo sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava na cidade, a qual se abriu automaticamente. E saiu, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que de fato o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Pode colocar. O que aconteceu? Qual foi a resposta de Deus à oração da igreja? A igreja não tinha ainda visualizado nada, mas lá na prisão, um anjo apareceu e simplesmente, meus irmãos, pum, sumiu. Eu fico imaginando o que aconteceu com os guardas que não viram. Eles estavam ali em cima do cara. O cara estava amarrado, Pedro estava amarrado. Ele, pum, e ainda deu tempo, que a gente vai continuar o texto, deu tempo. Ele pegar, colocar o cinto, pôr a sandália, vestir a capa e sair. E o portão abriu automaticamente. Hoje, na nossa visão, é simples pensar isso. Um portão abrindo automaticamente. A gente tem o controle, né? A gente passa pelo sem parar, nem para, né? Tecnologia, a gente tem essa visão e às vezes fica mais fácil de entender, mas não. O portão abriu automaticamente. O anjo tinha o controle do portão, abriu, saiu pela rua. E para a rua. Na rua não tinha ninguém. Não tinha nenhum judeu ali que pegou e falou assim: oh, olha, ladrão, fugiu. Nada. É impressionante o que Deus fez enquanto a igreja orava. Enquanto os irmãos não estavam ali buscando alguma forma, não, vamos pegar e montar um exército, vamos juntar armas e vamos contra os judeus, ou algo parecido. Não. Eles oraram, confiando plenamente no Deus Todo-Poderoso, que podia agir. E Ele agiu, de uma forma extraordinária. Quando a gente lê esse texto, quando eu vi, eu falei assim, parece coisa de cinema. Porque o cinema é legal, porque as coisas que acontecem, a gente fala, mas isso não é real. Essa é a graça do cinema. As coisas não são reais, a gente quer ver o que não é real. O Superman, o cara que pega as coisas com a mão e joga, voa, tem visão de raio laser. É isso que a gente quer ver. E Pedro vivenciou isso. Pedro, ele pôde ver a ação de Deus, o poder de Deus. Meus irmãos, mesmo a prisão mais impenetrável, mais difícil, o poder da oração da igreja pode fazer com que coisas extraordinárias aconteçam. Quando a igreja se reúne para orar, e meus irmãos, é a igreja, porque muitas vezes a gente ora sozinho em casa. Mas aqui o texto deixa claro que era a igreja, era o corpo de Cristo orando em favor de Pedro. Não era um indivíduo, Maria estava orando por Pedro. Não, a igreja estava reunida, orando incessantemente para que algo acontecesse, para que Deus pudesse agir de alguma forma. E o sentimento deles, eu não acredito que era o mais encorajador, porque eles tinham acabado de ver uma pessoa sendo executada e outros sendo açoitados. Meus irmãos, a gente tem que ver isso e falar, o nosso Deus é poderoso. Ele pode realizar coisas que aos nossos olhos é impossível.
Pode passar. Eu queria perguntar qual foi a reação de Pedro. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que de fato o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Pedro eu acho que estava andando ali pela rua e refletindo: gente, esse vento gelado não estava lá na cadeia, eu acho que eu estou acordado. Eu acho que não foi uma visão. Porque parece que deu um start, tudo aquilo aconteceu e ele não sabia direito o que era, se era um sonho, se era real, o que era. Mas, de repente, pum, Pedro caiu em si. E aí já veio todo aquele pensamento que ele já estava matutando na prisão, que era: Deus me livrou da mão de Herodes, de todos aqueles guardas fortemente armados, que causavam medo, porque o exército romano era para causar medo mesmo, era para mostrar força e poder. Essa quantidade de soldados era para mostrar assim: ó, daqui você não sai. Então, primeiro ele mostrou para que Herodes, para que estava ali, ó, falando: agora deu certo. Não, porque quando há um propósito, quando é para a glória de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. E também de toda a expectativa do povo judeu. O judeu devia estar ali festejando, estavam lá nas ruas: uhul, prenderam Pedro, e agora? Estavam comemorando ali na Páscoa, falando: uhul, você viu que prenderam Pedro? Agora eu quero ver o que eles vão fazer. Aquela quantidade de soldados que está em volta dele, ele não sai. Nem se eles tentarem dar um jeito de pegar Pedro, não pegam agora. Então, ele teve esse pensamento de que toda a expectativa do povo judeu foi frustrada. E ele estava lá andando tranquilo, no meio da rua. E agora entendendo um pouco daquilo que aconteceu. Agora, eu queria a terceira cena, a reação da igreja. Essa também é uma reação muito interessante, que a gente vai ler o texto e vai ver como foi. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marco, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é um anjo, é um anjo. Então Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta, viram-no, ficaram admirados. Ele, porém, fazendo sinal com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anuncie isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Qual foi a primeira reação da igreja? Apesar de eles estarem orando com fé, provavelmente muito temor, a primeira reação foi: Rode, olha lá, eu acho que você está orando tanto pelo Pedro que você está vendo Pedro. Você está escutando até a voz dele. Vamos continuar orando, Rode, vamos. Não, Rode, é o anjo dele. Uma paradinha, né? Rode, é o anjo dele, Fica tranquilo aqui, vamos continuar orando. E aí, um barulho na porta. Gente, o que será? Será que a Rode está certa? Então, quando abriram, viram Pedro. Deve ter sido um baita de um alvoroço, porque ele fala assim: o exército pode nos escutar. Calma, eu estou aqui. Sim.
Ele fala isso, ele faz essa cena. Ele falou, fique calma, com as mãos, e ele contou tudo o que havia acontecido. Então, meus irmãos, essa é uma coisa que muitas vezes nós fazemos. Quando nos deparamos com o milagre, quando nos deparamos com aquilo que Deus fez, muitas vezes a nossa resposta é: nossa, você fez um baita tratamento, hein? Os médicos acertaram dessa vez os medicamentos. Nossa, aquele médico que fez a cirurgia, bom, me passa o nome dele porque eu vou passar com ele. Nós queremos achar uma explicação lógica e objetiva. A gente quer encontrar alguma forma de falar assim, não, pera lá, eu acho que não é dessa forma não, eu acho que deve ser o anjo de Pedro, que nem o povo falou assim, deve ser o anjo de Pedro. Não é isso que você está pensando, porque é impossível. Como alguém escapa daquela prisão com aquele exército? Impossível. E muitas vezes essa é a nossa primeira reação. E muitas vezes nós nos aquietamos com a primeira reação, está tudo certo, e não continuamos, mas a reação, o segundo ponto da reação da igreja, quando viu que era real, eles ficaram admirados. Esse deve ser o nosso sentimento de admiração, contemplação, glorificação a Deus, e dizer em alto bom som: Deus é poderoso, Deus realiza coisas incríveis. Esse deve ser o nosso sentimento, aquilo que deve brotar do nosso coração. Mas também, meus irmãos, uma coisa que fica às vezes perdida também, é esse pontinho aqui do 11, é esse trecho. E acrescentou: anuncie isso a Tiago e aos irmãos. E depois ele saiu. Qual é o detalhe de anunciem isso? Meus irmãos, quando nós anunciamos e falamos das grandezas de Deus, primeiro, o corpo de Cristo é fortalecido. Quando nós compartilhamos com os nossos irmãos, com as outras pessoas, aquilo que Deus realizou na nossa vida, isso glorifica a Deus e mostra que, gente, é verdade, eu vivi isso. Então, anuncie essa notícia que Deus é poderoso, que Ele realiza milagres, que Ele pode fazer aquilo que aos nossos olhos está tudo perdido. Anuncie isto, anuncie, fale, proclame. E para finalizar, e uma outra pergunta. Então é fácil, isso que você está falando é tranquilo. Então podemos orar que as coisas irão acontecer como imaginamos. Basta orar de maneira fervorosa e em comunidade. Então, a regra... Porque muitas vezes a gente ouve e a gente quer criar uma regrinha, né? Olha, então, se a igreja se reunir, orar por algo específico, isso vai acontecer. Pode acontecer. Mas o texto nos ajuda a entender um pouco disso. Tiago, irmão de João, foi morto. Tanto Pedro quanto Tiago eram servos dedicados, eram discípulos de Jesus. Provavelmente a igreja orou por ele também. Mas Tiago perdeu a vida e Pedro foi libertado de uma forma extraordinária.
Isso nos mostra a soberania de Deus. Isso nos mostra que Deus é soberano. O nosso papel é de orar incessantemente para que as coisas aconteçam conforme aquilo que desejamos. Mas muitas vezes não vamos conseguir entender, porque vamos orar e nada vai acontecer. Ou vai acontecer. Porque a gente sabe qual é o final dessa história. Estamos aqui reunidos, não estamos? O Evangelho de Cristo chegou em 2025, vivinho. A tentativa do povo judeu de destruir, de abafar, não foi abafada. A palavra de Deus chegou até nós, 2000 anos depois. Então, Tiago, irmão de João, não morreu em vão. Os propósitos de Deus foram cumpridos. A glória de Deus foi manifesta, tanto na morte dele, quanto na saída da prisão de Pedro. Então, meus irmãos, isso nós temos que ter em mente, porque é lindo ver o sobrenatural, é lindo ver as coisas maravilhosas que o Senhor faz por meio da oração. E é tão frustrante, às vezes, quando a gente ora, e não acontece. Eu tenho um exemplo, minha mãe teve um AVC com 50 anos, faz 18 anos isso, e Deus não curou. Eu confesso que eu já até parei um pouco de orar, que eu já me contentei com isso. Mas hoje eu vejo a glória de Deus nessa situação, porque a minha mãe, diferente da mãe dela, não conheceu os netos. Minha mãe, Deus deu esse privilégio, apesar de não conseguir se expressar ainda totalmente, não andar de maneira perfeita, mas ela está ainda firme e forte com a gente. Deus podia ter levado ela. Então eu entendo que Deus a livrou, porque na perspectiva dos médicos era, olha, sua mãe vai ficar aí, ó, desse jeito, sem falar, sem se mexer, vai ficar aí. Eu lembro desse dia no hospital e o médico falando, olha, você vai ter que aprender a lidar com isso, tentar de alguma forma se comunicar com ela. E hoje a gente se comunica normalmente, às vezes a gente não entende muito bem, porque ela não forma a frase, mas ela está conosco. Então, muitas vezes, meus irmãos, Deus não vai responder a nossa oração exatamente como nós queremos, mas Ele é poderoso, e tudo que Ele faz é bom e perfeito, e os seus propósitos não vão ser frustrados. Herodes pode colocar 16 soldados, prender numa prisão bem fechadinha, mas se for a vontade de Deus, e a igreja orar, ela vai vivenciar esse milagre. Ela vai poder ver isso. Pode passar. Quais são as lições que aprendemos, que eu tentei pegar nesse texto? Primeiro deles é: devemos orar em tempos de adversidade. Como servos do Senhor, cremos que o Senhor é soberano. A gente fala tanto, né, que Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Devemos orar. A nossa primeira atitude é oração. Você está passando por alguma dificuldade, você está em um beco sem saída, ora. Junte os irmãos para orar por isso. Porque a oração em comunidade é maravilhoso, porque você vai poder compartilhar com outros irmãos. Você vai poder vivenciar e falar assim, de fato, isso aconteceu. Porque se fosse só a Rode, eu acho que ela ia ficar tão desesperada que nem ia ver Pedro. Ela ia correndo, Pedro foi. Então, devemos orar em tempos de adversidade. Deus age conforme a sua soberana vontade. Nós vamos orar intensamente. Deus vai agir conforme a sua soberana vontade. E Ele nos ama. Sabemos que Ele é bom. E nós temos a melhor das notícias. Para o cristão, a morte não é o fim. Nós iremos estar com Ele. Então, não é o fim.
Então, qualquer coisa que parecer ruim, nós devemos crer e ter essa esperança de que estaremos com Ele, vivos novamente. Não iremos morrer. Deus age de maneira sobrenatural. É outro aspecto que muitas vezes, meus irmãos, nós lemos e achamos que são só apenas histórias, que isso passou. Mas Deus age de maneira sobrenatural. Deus realiza milagres conforme a sua soberana vontade. Não é porque eu oro, eu tenho um irmão enfermo, eu vou orar e ele vai ser curado, e isso nem sempre, mas a gente tem que orar. Porque se for o propósito de Deus, ele pode ser curado. E o quarto, devemos compartilhar os feitos de Deus. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida, tudo que Deus realizou, devemos sim anunciar, falar, proclamar. Esse é o nosso papel, de falar das virtudes do nosso Deus. Porque, como em Pedro fala, anunciar, proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos falar isso em todo o tempo, para que Ele seja glorificado. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos, e falar que é muito importante, meus irmãos, como o pastor falou, um dos passos para aqueles que estão em outro lugar e às vezes em outras frentes, é a igreja que ora. É tão importante as orações, a oração do corpo de Cristo, para nós que às vezes são papéis diferentes. Nós estamos indo para um lugar diferente, com uma cultura diferente, mas você está aqui, então você deve também fazer aqui, anunciar e proclamar. E quando lembrar ou colocar as pessoas que estão à frente, o pastor, os líderes, em oração, isso é um papel da igreja, e eu entendo que Deus age quando a igreja ora. Eu não sei como a gente vai fazer, que eu posso orar e começar a falar do nosso projeto. Aí eu vou pedir para a moça, eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque podemos contemplar a sua glória quando lemos as Escrituras. Podemos ver, ó Pai, como o Senhor É possível ajudar nesse trabalho, nesse projeto que Deus tem para o coração de vocês. Nós vamos já nos encaminhando para o encerramento desse culto. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino para encerramento aí, hino 287, que tem a ver com missões também, né? Ou seja, toda a nossa liturgia está realmente firmada nesse tema. Então nós vamos louvar o Senhor com o hino 287. Vamos louvar com muita alegria no nosso coração, hein? Confiando
vamos ser dirigidos mais uma oração. Pedir para o Fábio, que está nos deixando também, fazer esta oração nesse momento. Depois receberemos a bênção do Senhor e cantaremos o amém. Estaremos com o Fábio nesse momento. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma noite que o Senhor nos proporcionou em estar te cultuando, Senhor, por estarmos ouvindo a Tua palavra, Pai, e sermos incentivados, Senhor, a fazer a missão, a levarmos o Teu Evangelho, Pai, a pregar a Tua palavra, Senhor. Que a Sua palavra venha entrar aos nossos corações e nos despertar, Senhor, para que nós possamos avançar na fé, Senhor, e pessoas venham a Te conhecer, Pai. Que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada, Pai, uma semana com a Tua presença, meu Deus, nos ajudando a vencer os desafios, Senhor, e glorificando ao Senhor quando reconhecemos que recebemos do Senhor a vitória, Pai. Agradecemos, meu Pai, entregamos nas Tuas mãos a nossa semana, o nosso domingo e esse culto abençoado, no nome de Jesus, amém. Amém. Finalmente, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amantíssimo Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, mais uma vez nós queremos agradecer em nome da igreja, a segunda igreja presbiteriana de Pirituba, ao missionário Paulo Henrique. Deus continue abençoando o nosso irmão, esse projeto, e a palavra foi bem colocada, a gente fica muito feliz e que Deus continue fazendo, né, a obra dele, usando a vida de você, né, sua esposa, os filhos e o plano que Deus tem para a vida de vocês. E vamos continuar orando pelo filhinho dele que está internado também, para que Deus esteja também ajudando na recuperação, tratamento, para que em breve volte para casa, né? Convive com a família, porque ficar com o filho no hospital não é fácil não. Mas vamos estar orando, pode contar com nossas orações, tá bom? E também as visitas que estão conosco, nós não temos nenhuma visita pela primeira vez. Temos algumas pessoas que faz tempo que a gente não vê, né? Por exemplo, o João e a Neuza, fazia muito tempo que não os via. Então, nós estamos felizes com a presença de vocês. E são irmãos em Cristo, né? E tem outros irmãos também que estão nos visitando. A gente está muito feliz com a presença de vocês. Quero só passar rapidamente alguns avisos, lembrando que terça-feira nós teremos pela manhã a reunião de oração, às 14 horas artesanato e às 20 estudo bíblico aqui na igreja. Então terça-feira tem essas três atividades. Também na quinta-feira teremos então a ida para o acampamento. Está previsto então sair o ônibus daqui para o acampamento às 19h30, por gentileza. Os acampantes façam valer este horário, porque senão vai atrasar a chegada lá e vai atrapalhar a nossa chegada lá. Então, por gentileza, faça valer esse horário a partir das 18h30. A igreja vai estar aberta já para receber os irmãos, para já se preparar para ir para lá para o acampamento. O acampamento vai ser em Campinas. O local chama Lar Luterano, um local bem aconchegante, com toda a estrutura para o acampamento. Então, nós estivemos lá em 2023 e vamos retornar agora em 2025, tá certo? Então, para os acampantes é isso. Qualquer dúvida, entre em contato com a Andréia e tire as dúvidas que você tiver aí. Já foi passado o que precisa levar, enfim, então está tudo já informado para os irmãos. E também, domingo que vem, nós teremos escola dominical e culto à noite normalmente. Não é porque parte da igreja vai estar no acampamento que não vai ter igreja, não vai funcionar a igreja, vai funcionar do mesmo jeito. Teremos escola dominical e teremos o culto à noite também. O culto à noite teremos, por exemplo, a presença do seminarista João Vitor, que estará vindo de Campinas para cá. Nós estamos lá, ele vai vir lá para cá.
para estar pregando, fazendo a parte do louvor também, enfim. Então nós teremos o culto à noite aqui também, normalmente, e também escola dominical no próximo domingo. E terça-feira que vem, então lembrando aí o pessoal de terça-feira, que terça-feira que vem não teremos nenhuma atividade na igreja após o feriado. Então não teremos nenhuma atividade. Voltando às atividades na quinta-feira da outra semana, tá bom? Os avisos são esses, tá certo? Qualquer outra informação a gente vai passando aí através do WhatsApp nos grupos da igreja, tá bom? Equipe Louvor tem a palavra para nos conduzir no pós-lúdio. Tenham todos uma ótima semana, abençoado pelo Senhor, e que todos possam continuar servindo, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Es
Uma boa semana a todos.